Hail the King, capítulo 861. Por Luan King. Quem pode mudar a maré? Príncipe Arshavin, princesa mais velha Tanasha, mulher demoníaca Paris, barba ruiva Granelo, os comandantes das 10 principais legiões de batalha, os comandantes das 20 novas legiões de batalha, os nobres de nível 1 e 2 que sobreviveram na última operação noturna, os membros essenciais da família real, os oficiais de primeira linha, os 6 cavaleiros executivos do Palácio Imperial dos Cavaleiros que sobreviveram a toda a turbulência, o capitão cavaleiro executivo Akinfeev, os mestres da Legião Sangue de Ferro, os mestres da Patrulha Imperial. Todas as figuras influentes de Zenith apareceram no muro de defesa. A atmosfera era ansiosa e instável. Nesse momento, o coração de todo mundo estava batendo rápido. Quando aquele sol vermelho apareceu lentamente e se elevou acima do horizonte, pavorosas ondas de energia apareceram de longe. Como se fosse uma condenação do céu, parecia que até o céu estava prestes a desabar enquanto esse grupo de pessoas se aproximava de São Petersburgo. A pressão terrível era indescritível, e parecia que o muro de defesa desta grande cidade seria destruído antes de ser atacado. Onde quer que esse grupo de pessoas fosse, a terra rachava, as plantas no chão murchavam, os rios vivavam e mudavam de direção, e a luz se inclinava. Finalmente, o discípulo número 2 do Santo Marcial Continental d'Alessandro chegou com as 20 elites da classe Lua. Essas pessoas não escondiam sua hostilidade e desejo de destruição e eram agressivas. Quando o sol nasceu, a crise apareceu. Diante do poder aterrorizante que parecia capaz de dobrar o céu, todos no muro de defesa pareciam ter montanhas gigantes caindo sobre suas costas. Como se dezenas de milhares de quilos de força os pressionassem, eles quase não aguentavam mais. Se isso durasse mais, todos eles cairiam no chão de quatro, submetendo-se à arrogância de D'Alessandro. Aquelas 21 figuras divinas e demoníacas pararam lentamente a cerca de 1000 quilômetros da muralha de defesa de São Petersburgo e permaneceram no céu. Entre eles, uma pessoa se destacou. Mesmo que sua figura não fosse tão corpulenta quanto as outras, sua aura era tão grande quanto uma montanha sagrada, fazendo os outros sentirem que ele era invencível. A cabeça dele era muito maior que a das outras, na medida em que era um pouco engraçada. Mas quando ele abriu os olhos, 2 raios de luz divina dispararam e atravessaram o espaço, brilhando no chão. Onde quer que ele olhou, a terra se abriu, o muro de defesa desabou e alguns guerreiros 5 estrelas se despedaçaram como bonecos de lama seca e logo se transformaram em nuvens de poeira. Foi aterrorizante. Para as pessoas comuns, o poder desse homem não era diferente dos deuses. Ele é o discípulo número 2 do Santo Marcial Continental, pensavam os zenitas. Eles nunca tinham visto nada tão aterrorizante. Depois de testemunhar essa cena que só existia em lendas para eles, os zenitianos ficaram atordoados. Não importava se eram nobres ou soldados, pessoas comuns ou mestres em cultivo, todos se sentiram fracos e impotentes. Ha 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 ha! Parece que você tomou sua decisão. Isso com certeza é decepcionante. Pobres ratos, você realmente acha que pode derrotar um discípulo do Santo Marcial Continental? A voz de D'Alessandro ressoou no céu como um estrondo de trovão, e a rachadura gigante no muro de defesa pareceu crescer. Maior. Um pequeno império de nível 1 ousa resistir a mim por um traidor sujo da humanidade. Hoje, você pôs fim ao seu próprio destino. Quando a voz estrondosa soou, as ondas sonoras avançaram rapidamente. A armadura dos soldados que estavam na frente se transformou em grãos de areia, e fileiras de soldados se transformaram em nuvens de névoa de sangue. O poder de D'Alessandro não era algo que os soldados comuns pudessem defender. O indescritível desespero permeava instantaneamente o ar, envolvendo a capital de Zenith, São Petersburgo. Abra a esfera mágica de proteção. Prepare-se para a batalha. De repente, um grito soou no muro de defesa. Havia um poder mágico contido nessa voz, e também criou ondas sonoras arrojadas.
As ondas sonoras vindas de duas pessoas diferentes colidiram no ar e uma série de ondulações transparentes que eram visíveis para as pessoas comuns apareceu, criando barulhos de palmas, como se milhões de soldados estivessem lutando entre si a curta distância. Fendas e buracos apareceram no céu, e a luz do sol estava distorcida e inclinada. Por fim, as terríveis ondas sonoras de D'Alessandro foram paradas a 100 metros da muralha de defesa e não conseguiram mais avançar. Além disso, esse grito acordou todo mundo no muro de defesa e se livrou de suas emoções negativas. Essa voz continha um poder pacífico e otimista, quebrando o medo na mente das pessoas e instilando-as com confiança. Finalmente, as pessoas no muro de defesa puderam reagir e processar informações novamente. O príncipe Arshavin emitiu uma ordem após a outra, e as bandeiras de sinalização piscaram, direcionando o contra-ataque dos zenitianos. Bus! 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 Quando soaram leves ruídos de vibração, chamas alaranjadas de energia apareceram gradualmente ao redor de São Petersburgo e subiram, logo envolvendo completamente a magnífica cidade. Essa era a grande matriz mágica protetora de São Petersburgo, deusa da proteção da terra. A esfera espessa e firme de luz laranja finalmente deu aos zenitianos uma sensação de segurança. No momento seguinte, as armas mágicas no muro de defesa começaram a contra-atacar. Traços de luz de cores diferentes dispararam na direção daquelas figuras no céu perigosamente. A batalha começou instantaneamente. Como a decisão já foi tomada, havia apenas batalha e não havia espaço para negociação. Isso só poderia ser resolvido se um lado sangrasse e fosse derrotado. Como nenhuma conversa era necessária, lutar sem se segurar era a melhor opção. Quando o príncipe Arshavin ordenou em sua voz profunda, os poderosos militares começaram a atacar. Foi uma atitude fraca usar muitos soldados comuns e atacar um mestre poderoso e sem paralelo, mas nenhuma dessas pessoas se arrependeu disso, pois sua honra estava acima de suas próprias vidas. Assim que a batalha começou, todos colocaram seus corações e almas nela. A situação era intensa, e o coração de todos estava em suas gargantas enquanto olhavam para os raios de luz que voavam em direção aos inimigos. Eles queriam saber se as armas mágicas mais poderosas de Zenith poderiam representar algumas ameaças aos invasores aterrorizantes. No momento, ninguém tinha tempo e energia para descobrir de onde veio aquele grito que rivalizava com o de D'Alessandro. Ha ha ha! Um monte de ratos ousados! Ótimo! Hoje, Zenith será completamente removido da região norte de Azeroth. D'Alessandro riu arrogantemente no céu. Parecia que ele nem se mexia, mas aquelas flechas mágicas poderosas e brilhantes que foram disparadas das armas mágicas mais avançadas de Zenith congelaram a 300 metros delas. Como se fossem pingentes de gelo que caíam na lava, as flechas mágicas comparáveis a um grupo de gafanhotos famintos assobiaram e desapareceram enquanto a fumaça verde saía deles. Isso! Uma série de suspiros soou no muro de defesa de São Petersburgo. Essas armas mágicas eram os últimos recursos do Império. Mesmo quando as 10 tropas unidas do Império cercaram a cidade e São Petersburgo estava em perigo, elas não foram colocadas em uso. As pessoas esperavam que, mesmo que essas armas mágicas não pudessem prejudicar D'Alessandro, elas poderiam pelo menos matar algumas elites da classe Lua que vieram com ele. Eles não esperavam que essas flechas fossem totalmente inúteis. O que eles devem fazer a seguir? Quem pode parar os inimigos? Quem pode mudar a maré? Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 862. De onde vieram essas elites da classe Lua? Como a luz das velas agonizante pode competir com a lua clara do céu em termos de brilho? A cerca de 500 metros de distância no céu, as 20 elites da classe da Lua cercavam D'Alessandro no meio, como as estrelas ao redor da Lua. Eles sentiram o desespero dos zenitianos e se sentiram bem ao dominá-los. A elite de Lua Nova de nível superior de nível 8 Dallas disse para D'Alessandro com arrogância: esses zenitianos estão procurando a morte. Senhor, você não precisa fazer nada. Servos como nós cuidarão disso para você.
Isso é bom. Como esses ratos pobres tomaram essa decisão, deixe-os sentir lentamente o desespero. Com uma luz cruel e perversa brilhando em seus olhos, D'Alessandro disse lentamente: mate primeiro metade dos ratos no muro de defesa. Então, empilhe suas cabeças em uma montanha. Vou manchar o sol e o céu com sangue. Assim que ele terminou de falar, 6 elites da classe da Lua avançaram como raios. A esfera mágica de proteção de São Petersburgo, deusa da proteção da Terra, era usada para bloquear os ataques mágicos dos inimigos e não afetava os ataques físicos, por isso não foi capaz de bloquear as elites da classe Lua. Em apenas um segundo, as 6 elites da classe Lua já chegaram perto do portão da cidade do sul. Eles estavam a cerca de 10 metros de distância. Ha ha ha! Você ofendeu o Senhor D'Alessandro. Vocês selvagens do norte merecem ser massacrados. Você ainda tem tempo para se arrepender de sua decisão e voltar para fazer reparações. Se o seu imperador sair do palácio real e implorar por misericórdia enquanto ajoelhado em frente ao portão da cidade, deixaremos um rastro da linhagem de sangue do seu império Zenite. Por que você está falando com eles? O senhor D'Alessandro já disse que metade deles precisa ser morta. Eu digo que devemos começar com esses nobres e guerreiros que estão acima das 5 estrelas. Ha ha ha! Não se apresse. Precisamos aproveitar esse sentimento dominante. Vamos deixar esses ratos pobres sentirem realmente o medo da morte e lamentar suas decisões. Ha ha ha! As elites da classe Lua riram arrogantemente e se aproximaram. De acordo com as informações que obtiveram, a maioria das elites de Zenite da classe Lua havia morrido durante a invasão das tropas unidas do Desimpério. Se o rei de Chambord não saísse e salvasse a situação, esse império já deveria ter sido conquistado. Os zenitianos não têm mais ninguém poderoso. Com o deus D'Alessandro atrás de nós, não há com o que se preocupar. Eles pensaram consigo mesmos. Os nobres e soldados no muro de defesa tinham lábios secos, e estavam com raiva e se sentiram impotentes ao mesmo tempo. Agora, todos estavam olhando para a torre de vigia, onde havia o deus da guerra Chavin de Zenite, vestido com sua armadura vermelho escura, como se ele fosse moldado de metal. Como o santo marcial imperador Alexander, que virou a maré pela última vez, não estava em lugar algum, apenas esse general que trouxe centenas de vitórias ao Zenite pôde instilá-los com alguma esperança e confiança. Nenhuma expressão e emoção pôde ser vista no rosto de Arshavin, ele não respondeu como se estivesse esperando por algo. No momento em que as pessoas estavam ficando curiosas, 2 raios de luz dispararam da região interna de São Petersburgo, uma do leste e outra do oeste. Eles pararam diante da torre de vigia e ficaram no ar, mostrando que eram elites da classe Lua. Um deles usava uma armadura dourada com uma lança dourada na mão, parecendo o sol no céu. Ele era o Cavaleiro do Sol Dourado, Chris Sutton. A outra pessoa usava uma túnica chique e tinha um delicado pote de vinho dourado na mão. Ele era alto e magro, e ele parecia arrojado com a fragrância do vinho ao seu redor. Ele era Matt Razi, o primeiro poeta itinerante de Zenite que não era visto há algum tempo. Essas 2 pessoas estavam no ar diante do muro de defesa, ombro a ombro, bloqueando o caminho dos 6 invasores arrogantes usando suas auras como montanha. Os zenitianos no muro de defesa aplaudiram alto. Esses 2 eram elites de Zenite da classe Lua e não escaparam e decidiram enfrentar os inimigos fortes, mesmo que parecesse que não podiam fazer muito. Haha! 2 ratos mais fortes apareceram. Interessante. Pensei que todos os grandes ratos tivessem morrido. Entre as 6 elites estrangeiras da classe da Lua, uma delas copiou o tom de D'Alessandro e zombou. Ele não esperava que o Zenite tivesse 2 elites da classe da Lua, mas essas 2 pessoas não podem fazer muito pela situação. Ele se virou para os colegas e riu: quem está interessado em matar esses 2 ratos grandes? Eu vou. 2 elites da classe Lua se moveram antes que alguém tivesse a chance. Eles queriam deixar uma boa impressão na mente de D'Alessandro e ser favorecidos pelo discípulo número 2 do Santo Marcial Continental. Afinal, estudar na montanha do Santo Marcial Continental era o sonho de muitos guerreiros. Bun! Bun!
Chris Sutton lutou contra uma elite da classe Lua que usava armadura de bronze, e Matt Razzie colidiu com uma elite da classe Lua que usava uma espada de cristal gigante com cerca de 4 metros de comprimento. As outras 4 elites da classe da Lua atacaram a parede de defesa com chamas de energia guerreira de várias cores piscando ao seu redor. Quando quase todos os zenitianos no muro de defesa olhavam para a chave, essas elites da classe Lua descobriram que o jovem magro que usava uma armadura de metal vermelho escuro e em pé na frente da torre de vigia era o comandante principal. Eles atacaram juntos e queriam matar a chave na frente de todos para destruir o moral dos zenitianos. Suspiros soaram na parede de defesa em ondas. Diante do perigo mortal, a chave segurou o sabre com força e ficou ereto, sem tremer nem um pouco. Enquanto ele olhava para frente com uma luz brilhante nos olhos, seus longos cabelos tremulavam no ar como uma bandeira, e ele nem deu um passo para trás. De repente, 4 raios de luz brilharam e voaram para fora da multidão de soldados comuns, colidindo com essas 4 elites da classe da Lua. O que? Mais 4 elites da classe Lua. Os soldados e nobres no muro de defesa não podiam acreditar nos seus olhos. Esses 4 traços de luz estavam de fato atacando 4 elites da classe Lua. Com auras poderosas, eles bloquearam as 4 elites da classe Lua estrangeiras como dragões que apareceram de repente. Instantaneamente, 12 elites da classe da Lua lutaram no céu, e era difícil diferenciá-las. Até os soldados e nobres de Zenith não sabiam de onde vieram essas 4 elites da classe da Lua e não sabiam por que se vestiam como soldados comuns, sem que ninguém percebesse e de repente atacassem no momento crítico para salvar a situação. Mais longe no céu, D'Alessandro e o resto das 14 elites da classe da Lua ficaram surpresos, eles não previram isso. Os relatórios que recebemos do Império Leon e do Império Anginon dizem que quase todas as elites de Zenith de classe Lua morreram na guerra anterior, pensavam eles mesmos. Isso é interessante. Não é de admirar que esses ratos se atrevam a lutar comigo. Então, eles estão escondendo um pouco de força. Depois de um breve momento de pausa, o sorriso zombador apareceu no rosto de D'Alessandro novamente. Mesmo que o Império Zenith tivesse centenas ou milhares de elites da classe Lua, isso não fazia sentido para ele. As elites da classe da Lua eram como formigas na frente dos lords da classe Sol que eram como dragões. Uma aspiração de um lord da classe Sol poderia matar muitas elites da classe Lua. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 863. Batalha unilateral. As intensas batalhas continuavam. Diferente de D'Alessandro e sua equipe que assistiram às batalhas casualmente, os zenitianos no muro de defesa prenderam a respiração e assistiram de perto às batalhas das 12 elites da classe da Lua. Eles sabiam que o resultado das batalhas determinaria o destino de Zenith. Morra! Ataque do lobo, furacão rápido e vante. De repente, um grito dominou todos os outros ruídos. O Cavaleiro do Sol Dourado, Chris Sutton, que estava em sua armadura dourada, usou sua famosa técnica final. Embora sua montaria, uma fera-lobo, não estivesse aqui, sua brilhante energia guerreira dourada condensou-se em um lobo gigante que tinha um chifre na testa. Quando ele atacou, tanto seu corpo quanto sua lança se transformaram em uma luz e penetraram em seu oponente. Finalmente, uma batalha chegou ao fim. Sutton foi elogiado e apreciado por Fei, e ele aprendeu o melhor método de cultivo de energia guerreira elementar do metal da espada do Rei Demônio, que era como a enciclopédia marcial da antiga era mítica, e Fei plantou uma semente de poder em seu corpo. Nos últimos 2 meses, esse jovem melhorou rapidamente. Embora a força de seu oponente estivesse em pé de igualdade com ele, esse homem não aguentava a nitidez da energia guerreira elementar do metal e o estilo de combate agressivo de Sutton. A técnica Ultimate de Sutton atingiu a elite da classe Lua estrangeira, e ele foi transformado em uma pilha de pasta de carne, caindo no céu. Uma série de aplausos estrondosos ocorreu na parede de defesa como se um tsunami aparecesse. Essa vitória finalmente ajudou os zenitianos extremamente nervosos a se acalmarem um pouco. Depois de terminar a batalha, Sutton respirou fundo.
Essa técnica Ultimate consumiu muito de sua resistência e quase esgotou sua energia guerreira. Ele tinha que se recuperar o mais rápido possível para se preparar para batalhas ainda mais brutais que aconteceriam. Ha ha ha! Eu não esperava que esse garoto conseguisse a primeira vitória. Drogba, que estava vestido como um soldado comum, riu enquanto lutava contra um homem grande com mais de 2 metros de altura e usando um martelo gigante com enormes espinhos. Como os dois buscavam força pura, brigavam de frente. Bum! Depois de um forte ataque, Drogba aproveitou a oportunidade para recuar por mais de 50 metros. Então, ele acenou com a mão e convocou o escudo de torre gigante que parecia um touro preto dourado. Depois de colocar este escudo na frente dele em um ângulo, ele pressionou o ombro nele e avançou. A imagem brilhante de um touro de ouro apareceu à sua frente, e ele e seu escudo se transformaram em um traço de luz após uma breve pausa. Craque! Craque! Enquanto uma série de barulhos de rachaduras soava, a grande elite da classe Lua, que balançava o martelo gigante, congelou no céu, e faixas de luz laranja saíram de seu corpo. Como uma boneca de porcelana quebrada, ele se partiu em pedaços, e sua carne e ossos caíram no chão. Outra batalha terminou e o Zenith obteve outra vitória. Os aplausos soaram novamente, e os soldados e nobres do Zenith saltaram na parede de defesa e se abraçaram. Ao mesmo tempo, várias outras batalhas terminaram também. Pierce, que também estava vestido como um soldado comum, descobriu a verdadeira força de seu oponente e usou a espada Santa Excalibur. Uma energia indestrutível e invisível da espada cortou instantaneamente seu oponente em pedaços, e Pierce fez uma pose arrojada enquanto se afastava um pouco. Seus cabelos brancos e curtos estavam em sua cabeça como agulhas, e um espírito assassino o envolveu, fazendo-o parecer um mestre reservado. Philip Inzaghi também usava um uniforme de soldado comum, e seu corpo tremia antes da batalha, quebrando a armadura facilmente. Então, seu corpo se fundiu com o espaço, e ele brilhou na área e ao redor de seu oponente como um fantasma. Depois que seu oponente ficou bravo por ser provocado e perdeu a calma, o toque do inferno rapidamente passou pelo pescoço e coração de seu oponente. Antes que Pierce e Inzaghi pudessem terminar suas batalhas, Desler já destruiu seu oponente com os olhos fechados. Sua grande energia espiritual transformou seu pobre oponente, que era um mago de nariz chato, em um idiota inútil, esmagando o cérebro deste último, e esse mago caiu do céu e morreu. Agora, até os zenitianos no muro de defesa ficaram chocados. Algumas pessoas já reconheceram que essas 4 misteriosas elites da classe Lua eram do reino de Shambod. Como Pierce e Drogba haviam participado da competição entre os reinos afiliados, e eles ganharam o apelido de Espada Rápida do Cabelo Branco, e o Punho Perverso do Cabelo Preto, eles eram bem conhecidos na área e foram rapidamente reconhecidos. No entanto, muitas pessoas não esperavam que essas pessoas que ainda eram guerreiros de 3 e 4 estrelas haviam se transformado em mestres fortes, poderosos o suficiente para ditar o destino de Zenith. Por que os milagres estão aparecendo repetidamente para os Shambodianos? Nesse momento, muitas pessoas pensavam na figura de um deus demoníaco. Ah! De repente, um grito soou no céu. Depois de ver que seus colegas foram mortos um após o outro, o oponente de Matt Razi ficou aterrorizado e não queria mais lutar. Enquanto ele se distraía, a flecha de água que Matt Razi criou a partir de um bocado de vinho disparou em seu peito. Enquanto o sangue escorria, este homem segurou seu peito e escapou com o rabo entre as pernas, não ousando o suficiente para ficar. As batalhas iniciais haviam terminado e os gritos altos pararam de repente também e ficou em silêncio no muro de defesa. Mesmo os soldados e nobres mais otimistas não esperavam que as batalhas entre as 12 elites da classe da Lua fossem unilateral. As vitórias vieram tão rápido que eles não estavam preparados para aceitá-la. Ha ha ha! Bastardos! Você não disse que quer destruir Zenith? Venha! 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 Papai matará todos vocês! Pierce e Drogba gostavam de provocar os inimigos e fazer uma grande cena. Depois de ver a arrogância de seus inimigos, eles queriam ser ainda mais arrogantes. Enquanto estavam no ar, eles provocaram seus inimigos ainda mais.
Suas expressões fizeram os outros quererem vencê-los, e eles pareciam galos com a cauda pro alto. Na verdade, eles pareciam arruaceiros em vez de mestres, e Inzaghi e Dessler que estavam ao lado deles lentamente se afastaram, tentando dizer aos outros que não estavam associados. No entanto, a atitude de Drogba e Pierce fez os soldados no muro de defesa rir, e o medo e o nervosismo que os zenitianos estavam sentindo desapareceram instantaneamente por um momento devido às ações desses dois guerreiros. De pé no céu, as outras 14 elites da classe Lua tinham expressões feias, mas nenhuma delas ousou atacar. Os pontos fortes e as técnicas de combate que esses 6 zenitianos demonstraram dificultavam a avaliação de seus pontos fortes, e qualquer movimento errado poderia ser equivalente a cometer suicídio. Os olhos de D'Alessandro se contraíram instantaneamente, como os resultados o surpreenderam. Ele podia sentir claramente o nível de poder desses 6 zenitianos, mas o controle granular das energias e suas poderosas e sofisticadas técnicas de combate chocaram esse discípulo número 2 do santo marcial continental. Ele sabia que essas técnicas se assemelhavam às da era mítica que seu mestre, Maradona, tentava recriar. Seu coração afundou um pouco e ele sacudiu os dedos sem mudar de expressão. Imediatamente, 6 energias invisíveis da espada atacaram furtivamente aqueles 6 zenitianos em silêncio. Ele estava tentando matá-los. Com sua força no pico do reino do sol ardente, era impossível para os outros perceberem seus ataques furtivos. Pessoas como Pierce e Drogba não detectaram nada no começo. Quando sentiram as terríveis energias das espadas, essas energias já estavam muito próximas e não tinham tempo de se esquivar. A intenção assassina de repente revelada pelas energias invisíveis da espada fizeram os 6 sentirem uma dor aguda. Eles sentiram que sua pele estava quebrando e seus ossos estavam derretendo. Mesmo que eles sentissem que iriam explodir no momento seguinte, eles não podiam se afastar. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 864. Atalhem. Cavaleiros do Zodíaco de Ouro. A foice do ceifador cruel já estava no pescoço desses 6 poderosos zenitianos. No momento seguinte, eles iam morrer. As expressões de Matt Razi e Chris Sutton mudaram. Eles queriam xingar e chamar D'Alessandro de desprezível, mas não conseguiam falar. No entanto, os 4 mestres de Chambord pareciam destemidos e nem tentavam se defender dessas energias invisíveis da espada. Parecia que eles tinham trunfos. No segundo seguinte, logo antes que as 6 energias da espada estivessem prestes a invadir os corpos desses 6 zenitianos, 6 energias transparentes apareceram do nada e os protegeram. Os 12 raios de energias aterrorizantes que as pessoas comuns não conseguiam sentir lutaram entre si, e as correntes ocultas colidiram e saíram correndo. Embora parecesse que nada estava acontecendo, o perigo era grande, um único erro mudaria a situação. Após cerca de 10 segundos de intensa e invisível batalha, todos os raios de energia desapareceram depois de se anularem. Os 6 mestres sentiram que a intensa dor causada pelas linhas de energia de D'Alessandro desapareceu e suaram sem parar, quase desabando no local. Todos eles sabiam que estavam dançando intimamente com o ceifador cruel, e o perigo não era conhecido por outros. Quem é esse mestre poderoso que nos ajudou em segredo? Chris Sutton e Matt Razi se sentiram com sorte, e suas esperanças aumentaram. Se tivermos alguém tão poderoso quanto D'Alessandro, Zenith poderá passar por essa crise. Afinal, as 6 elites da classe Lua que matamos não são nada em comparação com o grande esquema das coisas. No céu. As pupilas de D'Alessandro se contraíram novamente quando ele ficou chocado. Existe um mestre escondido dentro do Império Zenith. Isto é impossível. Não deveria haver um mestre que possa rivalizar comigo em toda a região norte de Azeroth. Antes de eu deixar a montanha, o mestre me disse que, neste grande mundo, apenas alguns monstros antigos poderiam me combater. D'Alessandro pensou consigo mesmo. Então, ele rapidamente reprimiu suas emoções e não mostrou nada em seu rosto. Ele olhou através do muro de defesa e tentou encontrar a pessoa que ajudou aqueles 6 zenitianos em segredo, mas ele não conseguiu.
Não havia nenhuma elite da classe Lua no muro de defesa de São Petersburgo, muito menos um lorde da classe Sol que poderia representar alguma ameaça para ele. Depois de pensar novamente no que aconteceu, ele sentiu vagamente que aquela pessoa ainda era mais fraca que ele e se acalmou. Você 6. Vai e mate aqueles 6 ratos grandes para mim. D'Alessandro apontou para 6 elites da classe Lua ao lado dele. Esses 6 mestres eram mais fortes que as 6 elites de classe Lua de Zenith e as batalhas um contra um não deveriam ser um problema para eles. No entanto, ele rapidamente mudou de ideia no momento seguinte e disse enquanto acenava com a mão: vocês podem ir todos juntos. Não precisamos honrar as regras de duelo dos guerreiros ao lidar com esse bando de ratos ignorantes. As 14 elites da classe da Lua estavam esperando que ele dissesse isso. Como você, D'Alessandro, é o discípulo número 2 do Santo Marcial Continental e não tem vergonha de intimidar os outros como um grupo, também não nos importamos. Afinal, nossas vidas são mais importantes. Estamos aqui para roubar tesouros, não para arriscar nossas vidas, pensavam as elites da classe Lua estrangeiras. Voxos! 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 As 14 elites da classe da Lua avançaram como gafanhotos famintos. Desavergonhado! Desprezível! Onde estão sua honra e orgulho como guerreiros? Desavergonhado! Isso é muito vergonhoso! No muro de defesa, os zenitianos, de soldados comuns a nobres de alto escalão, todos gritaram quando viram isso. As pessoas no continente de Azeroth respeitavam os mestres e admiravam o poder. Esse incidente em que as regras dos duelos não foram respeitadas foi desprezado por muitos. No entanto, a raiva e as acusações dos fracos pareciam pálidas e impotentes, nada foi alterado. Ha 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 ha! Vamos! Papai vai matar de acordo com o meu coração. Drogba e Pierce não estavam assustados, em vez disso, riram animadamente quando ondas de energia mística e estrelada, que estavam cheias de vicissitudes, apareceram sobre eles, e um baú cúbico de ouro saiu correndo de cada um de seus corpos enquanto girava. Nos baús estava a segunda geração de conjuntos santos estelares que o laboratório dos cientistas loucos desenvolveu para os Cavaleiros de Ouro. Os baús se abriram automaticamente e raios de luz dourada brilhavam. Um touro de ouro, majestoso e divino, e uma cabra de ouro com chifres ondulados e parecidos com lâminas saltaram dos baús, e eles rapidamente se desmontaram em muitos pedaços antes de correrem para Drogba e Pierce como pontos de luz dourados. A luz dourada tornou-se mais intensa e os pontos dourados voltaram a ser componentes da armadura dourada, envolvendo rapidamente esses 2 homens fortes. Em uma fração de segundo, esses 2 guerreiros estavam em seus respectivos conjuntos de santo estelares. Sua armadura de ouro era única e diferente de todos os outros tipos de armadura no continente de Azeroth, e a armadura cobria firmemente todos os seus pontos vitais e articulações. Em vez de parecer pesada, a armadura parecia a extensão desses 2 guerreiros e parecia obra de arte. Como se esses 2 homens fortes de Shambod se transformassem instantaneamente em deuses demoníacos, pareciam majestosos e poderosos. Instantaneamente, as flutuações de energia desses 2 homens fortes dispararam. O espaço atrás desses 2 homens de repente escureceu como um vasto e misterioso universo, e estrelas prateadas e brilhantes brilhavam uma após a outra, formando a imagem de um touro e a imagem de uma cabra marinha. Essas 2 imagens ficaram atrás desses 2 mestres de forma constante. Essa cena repentina fez o céu perder a cor e todos ficaram surpresos. Todos, incluindo D'Alessandro, não conseguiam entender o que estava acontecendo e o que isso significava. Quase ao mesmo tempo, Inzaghi e Desler convocaram seus conjuntos santo-estelares também. Inzaghi convocou o conjunto santo-estelar de Gemeus, e 4 sombras sutis se esconderam atrás dele e desapareceram rapidamente. Desler convocou o conjunto santo-estelar de Ares, e ele se sentou no céu em silêncio, com os olhos fechados e as pernas cruzadas. Ele estava tocando com uma série de contas de oração enquanto cantava séries de melodias místicas como se estivesse embriagado. Em comparação, Chris Sutton e Matt Razi eram muito inferiores. Eles tinham acabado de terminar suas batalhas,
e suas energias guerreiras esgotadas ainda não estavam completamente recuperadas. Sultan estava em uma situação melhor, já que ele tinha a arma de combate que Fei presenteou para ele, e ele a usou para liberar seu poder como um louco. Por outro lado, Met-Razi poderia apenas tentar o seu melhor para defender. Buna! 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 Instantaneamente, explosões barulhentas ressoaram no céu. Os 6 mestres de Zenith enfrentaram as 14 elites da classe Lua estrangeiras que estavam invadindo. Ambos os lados não contiveram nada e usaram suas técnicas Ultimate para liberar a maior quantidade de força possível. Assim que eles colidiram, os 4 mestres que tinham o conjunto Santo Estelar revelaram um poder inimaginável, cada um deles explodiu um inimigo quase instantaneamente. Ao mesmo tempo, um raio de luz dourada disparou da região interna de São Petersburgo. Um homem de aparência valente, na casa dos 30, entrou na batalha de uma maneira dominante. Seus longos cabelos esvoaçavam no ar como chamas dançantes, e ele usava armadura dourada. Ele era muito mais forte que os 4 cavaleiros de ouro de Chambord presentes. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 865. Elites de classe Lua colapsadas. Punhos da velocidade relâmpago. Este homem misterioso que acabou de entrar nas batalhas rugiu como um leão dominante e mostrou suas presas. Ele deu um soco e muitos relâmpagos dispararam de seus punhos, transformando-se em muitas cobras de prata envolvendo as batalhas que estavam acontecendo. Sua velocidade de soco era rápida e comparável à velocidade da luz, muito mais rápida que a velocidade de reação dos guerreiros comuns. Quando uma série de gritos soou, algumas elites da classe da Lua que vieram aqui com D'Alessandro foram atingidas por socos que pareciam raios de luz e explodiram no ar. Então, seu sangue, carne e ossos caíram do céu. Vivas altos soaram no muro de defesa de São Petersburgo novamente. Todo mundo tinha certeza de que esse mestre de leão de ouro que parecia invencível estava do lado de Zenith. Além disso, como a armadura de ouro desse mestre também continha o poder misterioso semelhante que era cheio de vicissitudes, assim como aqueles 4 mestres de Chambord, ficou claro que ele também era de Chambord. Frank Lampard, o ex-mestre número 1 de Chambord. Diante da torre de vigia, Ziene, de vestido roxo, sussurrou para a princesa mais velha. Agora ela era uma guerreira de 7 estrelas, e podia pegar os traços de ataque de uma fração de segundo nessas batalhas de alto nível. Isso também significava que ela poderia reconhecer a identidade desse homem corpulento de meia-idade que acabou de entrar na luta. A princesa mais velha franziu a testa levemente. O príncipe Arshavin também estremeceu um pouco depois de ouvir suas palavras, mesmo seu corpo que não se mexeu ao enfrentar inimigos poderosos como D'Alessandro. Tanache e Arshavin foram as 2 primeiras pessoas do nobre círculo de Zenith que viram Chambord em seu estado original. Quando eles conheceram Frank Lampard, esse ex-mestre número 1 de Chambord era apenas um guerreiro de 3 estrelas que era tão fraco quanto um inseto aos olhos. O chamado guerreiro número 1 parecia uma piada para eles, uma vez que estavam em mundos diferentes. Agora, mesmo soldados comuns que não tinham energia guerreira podiam dizer que Frank Lampard era profundo e poderoso. Mesmo nas batalhas caóticas envolvendo as elites da classe Lua, ele se destacou e era incrivelmente poderoso. Enquanto as presas do leão de ouro refletiam uma luz fria, ninguém poderia se defender contra seu punho da velocidade relâmpago. Sua força provavelmente está próxima do reino da classe Sol, e ele provavelmente pode avançar se fizer mais uma descoberta. Isso é aterrorizante. Essa velocidade de elevação não é inferior ao próprio rei de Chambord. Ziene suspirou inconscientemente, esse foi o instinto de um guerreiro. Ela sabia que isso devia estar ligado ao rei de Chambord. Todos os guerreiros que seguiam o rei de Chambord estavam crescendo em velocidades insanas. Pessoas como Lampard e Drogba não eram exceções, Chris Sutton e Pequeno Luffy também provaram esse ponto. Viva Zenith! Nosso império é invencível! Invencível!
Invencível. 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 Tais batalhas só existiam em lendas e contos para pessoas comuns. Esse mestre de Shambod em armadura dourada parecia verdadeiramente invencível. Derramamento de sangue, destruição de ossos, choro de inimigos e risada ousada de seus heróis. Todas essas cenas foram chocantes para eles nesta manhã, que deveriam estar cheias de desespero. Os zenitianos no muro de defesa estavam exaltados. Até os nobres arrogantes se abraçaram e riram com soldados comuns ao seu redor, e eles torceram por seus heróis juntos. Enquanto eles aplaudiam, coisas mais incríveis aconteceram. Eles não tinham certeza de quando, mas mais algumas figuras apareceram no céu. Algumas pessoas já reconheceram esses mestres. Havia mestres como o Filho do Vento Torres, Dedo Destruidor Sek, Sabre Rápido Tornado Robin, e o Criador de Desespero Oleg que haviam aparecido durante a competição entre os reinos afiliados. Havia também mestres que eram novos para pessoas que não eram de Shambhoda, e eram pessoas como o jovem Padre Jesse e algumas elites seniores de classe Lua de cabelos brancos. Essas pessoas não participaram da batalha, mas ficaram no céu e assistiram. Suas auras poderosas e sua capacidade de permanecer no ar diziam aos outros sua força e postura. Todos eles eram mestres do lado de Zenith. Gradualmente, a situação estava se transformando em um ângulo que ninguém havia previsto antes. Pelo menos em termos de número de mestres, o Império Zenith não estava mais em desvantagem. Além disso, até os soldados comuns podiam dizer que os Cavaleiros de Ouro de Shambod que estavam participando dessa grande e bagunçada batalha estavam vencendo, apesar de sua desvantagem. Especialmente aquele homem de meia idade, parecido com um leão de ouro, ele era invencível nessa batalha. Ninguém poderia durar uma rodada contra os seus punhos. Como isso está acontecendo? Num piscar de olhos, menos de 7 elites da classe Lua que vieram com D'Alessandro ainda estavam vivos. Eles agora estavam aterrorizados e não queriam mais lutar. Isso é foda! O relatório não disse que os zenitianos não tinham mais elites da classe Lua. Como é que existem tantos? Além disso, todos são ferozes. Se soubéssemos que esse era o caso, não teríamos chegado aqui, mesmo com D'Alessandro. Me salve! Uma elite da classe Lua gritou. Ele usou toda a sua força e finalmente saiu da batalha. Enquanto ele corria em direção a D'Alessandro, um raio alcançou, e o punhos da velocidade relâmpago de lampada eliminou esse oponente que havia perdido sua arrogância. Enquanto chamas de energia brilhavam no céu, as outras 5 elites da classe Lua que sobreviveram até agora tentaram escapar com sangue por todo o corpo. Como se estivessem tendo pesadelos, seus rostos empalideceram e ficaram aterrorizados. De fato, ficaram tão abalados que um deles perdeu o senso de direção e correu para São Petersburgo. Aplausos e risadas soaram na parede de defesa novamente. Mais longe no céu. O rosto de D'Alessandro ficou escuro. Ele não entendeu por que um pequeno império de nível 1 de repente revelou uma força tão poderosa. Isso era contra todo o senso comum. Além das outras forças e histórias ocultas, apenas o poder que Zenith demonstrou no momento pode transformá-lo em um império de nível 5 ou 6. Especialmente aquelas elites da classe Lua com armadura dourada, eles obtiveram técnicas de combate perdidas da Era Mítica, e o estranho fenômeno que apareceu quando convocaram suas armaduras chocou D'Alessandro em sua essência. Esses mestres não podiam mais ser considerados elites da classe Lua, e eles tinham traços de poder divino neles, que era a parte mais aterrorizante. Essas pessoas não devem ser zenitianos. Mas de que força eles são? Como eles podem ter mestres tão poderosos? Por que essa força está se envolvendo no conflito entre Zenith e eu? Esta força está tentando ir contra a montanha Santo Marcial Continental. Com a guarda levantada, D'Alessandro lentamente soltou suas forças e se aproximou de São Petersburgo. Além disso, ele levantou a voz e perguntou: quem é você? Como você se atreve a se envolver nos negócios da nossa montanha Santo Marcial Continental? Você está tentando se tornar inimigo do meu mestre, Maradona. Ei, você gosta desta novel? Acha Hail the King,
Capítulo 866. Oh droga! Tão engraçado! Agora, a batalha da classe da Lua terminara. Todas as 20 elites da classe Lua que vieram com D'Alessandro morreram aqui. Sua ganância e falta de moral fizeram com que esses mestres que dominavam suas regiões pagassem o preço final. Este era o continente Azeroth que obedecia à lei da selva. Era matar ou ser morto. Somente os poderosos poderiam sobreviver neste mundo frio e cruel. Todas as elites da classe Lua do lado de Zenith se reuniram gradualmente com Lampard, o Cavaleiro do Zodíaco de Ouro de Leão, como o centro. Eles formaram uma fila e bloquearam D'Alessandro de São Petersburgo. Matt Razi e Chris Sutton estavam no pior estado com vários ferimentos. No entanto, as feridas não eram letais e eles ainda pareciam animados, apesar de suas roupas e armaduras estarem manchadas de sangue. Depois de testemunhar as batalhas dos outros, eles foram inspirados. O primeiro poeta itinerante de Zenith, Matt Razi, estava preso no auge da Lua Nova por muitos anos, mas rompeu o limiar e agora era uma elite da Meia-Lua depois das batalhas mortais. Foi uma bênção disfarçada. Embora os Cavaleiros do Zodíaco de Ouro, como Drogba, tenham sido feridos, os ferimentos foram muito mais leves em comparação com os dois. A segunda geração de conjuntos Santo Estelar feitos a partir da essência de Pedra Negra e dos restos de demônio foram gravados com as runas divinas que o laboratório dos cientistas loucos obteve, e eles poderiam se comunicar com as estrelas e pegar emprestado seu poder. Além disso, como as habilidades da ferreira Charcy melhoraram muito, ela tornou os conjuntos Santo Estelar resistentes e permitiu que eles protegessem melhor os guerreiros. Mesmo que os inimigos em seu nível atingissem os Cavaleiros de Ouro, 90% do dano seria bloqueado. Esses conjuntos Santo Estelar eram a principal razão pela qual os Cavaleiros de Ouro podiam se concentrar na ofensiva e ignorar temporariamente sua defesa, dominando seus inimigos. Que piada! Você é o discípulo número 2 do Santo Marcial Continental, mas criou uma mentira tão grande e tentou enquadrar meu senhor. Além disso, você tentou acabar com a cidade de Chambord e fazer sangrar a família real de Zenith. O que? Você não reconheceu os guerreiros de Chambord durante a batalha? Lampard zombou e perguntou de volta. Foi a primeira vez que esse guerreiro gênio, quieto e reservado, disse tantas palavras de uma só vez. O que? Vocês são todos subordinados do rei de Chambord. Embora D'Alessandro tivesse um grande controle sobre suas emoções e expressões, ele ficou boquiaberto neste momento. Ele nunca esperava essa resposta. O que está acontecendo? Estou sonhando. Como um reino afiliado pode ser tão forte? Ele pensou consigo mesmo. O que? Você está com medo agora? Drogba zombou e apertou os punhos assassinos. Os olhos de D'Alessandro se contraíram. De repente, ele pensou em algo e riu. Eu não esperava que o reino de Chambord tivesse tanto poder. Eu estou surpreso. Ha ha ha. No entanto, essa deve ser toda a força que você tem, certo? Com os guerreiros mais poderosos que guardam São Petersburgo, sua cidade de Chambord deve estar vazia, certo? Ha ha ha. O riso de D'Alessandro foi cheio de zombaria. O bajulador Oleg revirou os olhos e pareceu chocado. Ele gritou, o que você quer dizer? Com um sorriso orgulhoso e cruel, D'Alessandro disse, receio que a cidade de Chambord esteja agora encharcada em um mar de sangue. Todos, incluindo a realeza e as crianças, devem estar mortos agora. Ha ha ha. Sua inteligência acertou seu pé. Oleg estremeceu como se tivesse percevejos por todo o corpo e gritou ainda mais dramaticamente. Como assim? Você enviou pessoas para Chambord. Você é desprezível. Ha ha ha. D'Alessandro riu com orgulho e não escondeu suas emoções reais. Ele acrescentou, eu já enviei uma equipe de mestres para acabar com o reino de Chambord. Um lorde da classe Sol está liderando o caminho, e eles podem facilmente conquistar uma cidade que não é guardada por mestres. Ha ha ha. Este é o resultado de me opor.
Depois de revelar esse segredo, D'Alessandro estava pronto para ver as expressões de pânico e terror nos rostos de seus oponentes. Contudo, ah, ha 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 ha, ha ha ha, tão engraçado, maldito, ha ha ha, ai, meu estômago, haha, isso, um idiota como ele se atreve a combater meu senhor, ha ha ha. D'Alessandro enfrentou o riso das dezenas de elites da classe Lua. Especialmente Pierce e Drogba. Eles riram tanto que as lágrimas apareceram em seus olhos e seguraram o estômago exageradamente. No final, o bajulador Oleg também não atuou mais, e ele riu quando deu um tapa nas pernas e enxugou as lágrimas. Parecia que um grupo de pessoas estava vendo a performance de um palhaço. Droga! Seus ratos sujos! Do que você está rindo? D'Alessandro ficou furioso, e um sentimento ameaçador apareceu em sua mente. Depois que a maioria das elites de Chambord da classe Lua terminou de rir, o jovem padre Jesse conteve o riso e jogou um objeto preto para D'Alessandro enquanto dizia: "Ele é o Lorde da classe Sol que você mencionou, certo?" D'Alessandro estendeu a mão e uma força invisível agarrou a sombra negra e a puxou. Quando ele olhou mais de perto, ele quase se assustou. Essa sombra negra era Albeda, o Lorde da classe Sol de Angie, que havia liderado outro grupo de elites da classe Lua para Chambord. Esse mestre supremo que deveria estar matando outros era como um cachorro velho no seu ímpeto. Como se seus músculos tivessem cedido, ele estava macio e inconsciente. Seu poder, que era grande o suficiente para mover montanhas, não estava mais lá, e parecia que ele havia se tornado um veterano comum que não tinha energia. Choque e medo indescritíveis ocuparam instantaneamente a mente de D'Alessandro. Com uma expressão sombria, ele enviou um traço de sua energia para o corpo de Albeda. Após uma inspeção cuidadosa, ele notou que todos os canais de energia dentro do corpo deste mestre estavam todos quebrados, e uma energia de gelo aterrorizante e uma energia de fogo horrível se alternaram dentro do corpo de Albeda, destruindo-o ainda mais. No momento, nenhum de seus núcleos da classe Sol foi deixado e toda a sua força se foi. Mesmo que um deus descesse do céu, a força de Albeda não poderia ser restaurada. Um lorde da classe Sol era um mestre que estava no topo da cadeia alimentar no continente de Azeroth. Agora, ele era um inútil. Ei, você gosta desta novel? Acha que tem pontos a se melhorar? Hail the King, capítulo 867. Como você pode fazer Zenith desaparecer? Quem fez isso? Perguntou D'Alessandro com raiva. Sua intenção assassina não podia ser escondida. Ele já sentiu que o mestre que derrotou Albeda era muito mais fraco que ele, então ele não estava preocupado. No entanto, a força e o potencial que o reino de Chambord demonstrou o chocaram. Pela primeira vez, ele se arrependeu de fazer do rei de Chambord seu inimigo. No entanto, como tudo já aconteceu, lamentar era inútil. Portanto, ele só podia matar rapidamente todos os seus inimigos aqui e limpar a causa raiz antes de deixar tudo isso para trás. Caso contrário, se o reino de Chambord se fortalecesse ainda mais, seu dia do juízo final estaria próximo. Ratos, vocês realmente me irritaram. Me enfureceram. Todos morreram. Assim que D'Alessandro disse isso, liberou toda a sua força como um lorde no pico do sol ardente. Sua força aterrorizante saiu do seu corpo, que não era corpulento, e os elementos naturais ao seu redor se tornaram caóticos e violentos. Ondas transparentes apareceram uma após a outra, e parecia que as leis da natureza estavam mudando lentamente na área. Tal poder aterrorizante parecia ter feito de Alessandro o centro do mundo, e ele parecia um deus demoníaco que não podia ser derrotado. Exceto por Lampard, que mal conseguia aguentar, as outras elites da classe Lua de Zenith cuspiram sangue e rapidamente se retiraram como pequenos barcos no oceano durante uma tempestade maciça. Eles estavam em perigo e poderiam ser destruídos a qualquer momento. Diante do poder de D'Alessandro, as elites da classe da Lua eram como insetos diante de um dragão. Ha ha ha! Um monte de insetos ignorantes! Você acha que pode me desafiar depois de matar algumas elites da classe Lua? Está bem.
Vou deixar você saber que a diferença entre formigas e um dragão nunca pode ser medida. Enquanto D'Alessandro ria arrogantemente, ele fez um gesto com as mãos. Em um instante, Lampard não pôde ficar parado no céu também. O conjunto santo estelar de Léo não podia oferecer mais proteção, e ele voou para trás como um saco de areia perfurado enquanto cuspia sangue enquanto sons de rachadura soavam em seu corpo. Lampard estava perto do reino da classe Sol, mas ele não podia fazer nada sobre isso, muito menos outros que eram muito mais fracos. Sob a força imensa, esses mestres não conseguiam controlar seus próprios corpos, e foram soprados como palhas em um tornado. Mestres mais fracos como Met Razi e Chris Sutton já haviam desmaiado. O céu e o chão tremiam e choravam sob o poder aterrador de D'Alessandro. A barreira deusa da proteção da terra já existia em São Petersburgo há muitos anos, e estava sendo alimentada por muitas matrizes mágicas e inúmeras joias mágicas. No entanto, sob o surto de energia de D'Alessandro, ela quebrou como a casca dos ovos, desaparecendo rapidamente no nada. Rachaduras apareceram no chão e as rachaduras na parede de defesa aumentaram. O céu escureceu e o sol nascente se escondeu atrás das nuvens escuras, como se também tivesse medo dessa figura demoníaca de cabeça grande. A luz na região diminuiu rapidamente e a escuridão se aproximou. O poder de D'Alessandro estava além da compreensão de muitas pessoas. Mesmo que milhões de soldados estivessem aqui, eles seriam transformados em cinzas em uma fração de segundo. Milhares de soldados comuns de Zenit que estavam parados no muro de defesa não resistiram a essa pressão, e seus corpos quebraram como bonecos de barro seco e foram transformados em pasta de carne, caindo no muro de defesa. Mais adiante em São Petersburgo, as torres mágicas que estavam dentro da cidade há muitos anos e eram guardadas por poderosos magos tremiam e desmoronavam gradualmente. Energia mágica de várias cores e chamas de energia de guerreiro queimaram em torno da torre de vigia no portão sul, e eles criaram uma esfera de energia, tentando ao máximo resistir à pressão. Membros da realeza e nobres como o príncipe mais velho, a princesa mais velha e Paris estavam se protegendo nela, e era impossível para eles escapar. Atrás de Paris, aquela pessoa misteriosa na capa preta hesitou um pouco e não se mexeu. A situação era realmente perigosa, e gemidos e gritos ressoavam no céu. O muro de defesa tremia violentamente e estava prestes a desabar também. As rachaduras no chão ficaram maiores, e lama espessa jorrou deles. Zenitianos estavam se sentindo desesperados, eles não esperavam que, com tantos mestres aqui, ainda não pudessem lidar com o discípulo número 2 do Santo Marcial Continental. Esse resultado foi deprimente o suficiente para matar toda a esperança. Ha ha ha! Hoje, o Império Zenit será exterminado. A família real de Zenit desaparecerá do continente. D'Alessandro riu arrogantemente. Toda a frustração que se acumulou dentro dele devido à sua perda para o deus maligno Kluivert foi exalada. Esse prazer de ter tudo sob seu controle fez com que se sentisse exaltado, pois parecia que ele era a entidade mais poderosa do mundo. Que arrogância! Quero ver como você pode fazer com que a família real de Zenit desapareça. Uma voz majestosa, digna e avassaladora de repente soou do Palácio Real de Zenit. Essa voz penetrou nessa pressão invisível e claramente soou pelos ouvidos de todos. Assim que essa voz apareceu, o chão parou de tremer, as nuvens escuras acima de São Petersburgo desapareceram e os elementos naturais voltaram ao normal. Aquele surto de energia que parecia poderoso o suficiente para destruir tudo desapareceu completamente de 100 metros ao sul de São Petersburgo até o norte. Quem é? A pálpebra de D'Alessandro pulou. Essa voz que apareceu de repente continha um poder que o assustou. Dragões foram a resposta à sua pergunta. Uma emanação de energia majestosa se espalhou para a área a partir do Palácio Real de Zenit, quando uma luz dourada iluminou a cidade, e muitos dragões dourados voaram para fora do Palácio Real de Zenit. Esses dragões rugiram e correram em direção a D'Alessandro, atingindo-o sem piedade. O que é isso? D'Alessandro estava apavorado. Ele estava parado na escuridão, e densas nuvens escuras e chão rachado estavam atrás dele. Enquanto ele fazia uma série de gestos com as mãos,
faixas de energias poderosas saíam de seu corpo e criavam muitas espadas gigantes com mais de 100 metros de comprimento. Então, essas espadas avançaram e colidiram com aqueles dragões dourados. Por um momento, pareceu que o tempo congelou e tudo parou. Bum! 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 No momento seguinte, surtos de energia apareceram no céu e o espaço foi rasgado como um pedaço de papel fino. Muitas rachaduras espaciais negras apareceram, parecendo as bocas gigantes de monstros. Então, enormes forças de sucção apareceram, puxando as pedras e a água para o vazio. Parecia que o mundo inteiro estava prestes a entrar em colapso. As leis da natureza continuaram a reparar as rachaduras espaciais, e as rachaduras de boca gigante desapareceram gradualmente. Então, eles apareceram novamente devido a flutuações de energia e desapareceram novamente. Esse ciclo ocorreu várias vezes até a energia caótica se acalmar. Do começo ao fim, uma energia invisível protegeu São Petersburgo. Toda a força destrutiva desapareceu a 100 metros da cidade como os flocos de neve em um dia quente de verão, e esta grande cidade não foi prejudicada ainda mais. Depois que a poeira baixou, D'Alessandro foi empurrado para trás por cerca de 100 metros no ar e ficou chocado. Ele estava diante de um homem corpulento, de meia idade, com longos cabelos azuis. Este homem ficou no céu em silêncio, e a fome de batalha saiu de seus olhos. Como um deus demoníaco, ele também parecia majestoso e invencível. Assim que apareceu, ele roubou o trovão de D'Alessandro e se tornou o centro do mundo. Pai! O príncipe Arshavin ofegou na parede de defesa e ele não podia acreditar em seus olhos. Por outro lado, a princesa Tanasha soltou um suspiro de alívio ao parecer que teve uma compreensão chocante. Ei, você gosta desta novel? Acha? Hail the King, capítulo 868. Técnica mítica versus técnica mítica. Esse homem de meia idade, de cabelos azuis, que apareceu repentinamente de maneira dominante e atacou D'Alessandro, foi quem criou o Império Zenith, o lendário e prestigiado Imperador Yasin. O suspiro do príncipe Arshavin soou como um estrondo de trovão para os outros. Por todos esses anos, o Imperador Yasin esteve escondido no Palácio Real e raramente mostrava o rosto. De fato, muitos jovens soldados e nobres nunca tinham visto seu rosto antes. Somente os antigos ministros que haviam lutado ao lado do Imperador Yasin e os oficiais de primeira linha que podiam entrar no Palácio Real para fazer relatórios podiam reconhecer esse lendário imperador. No momento, o Imperador Yasin usava uma túnica azul royal e um cinto de seda dourado, e seus longos cabelos azuis tremulavam ao vento como ondas no oceano, atingindo sua cintura. Ele não estava segurando um cetro nem usando uma coroa, mas seu temperamento indescritível fazia os outros sentirem que apenas uma pessoa assim poderia ser o Imperador Yasin. Os nobres ficaram todos chocados. Nos últimos 26 anos, o Imperador Yasin ficou no castelo na maior parte do tempo, e as informações que eles obtiveram da família real eram de que Sua Majestade estava doente com problemas de saúde. Especialmente recentemente, muitos rumores diziam que a vida do Imperador Yasin estava em perigo e que ele poderia morrer a qualquer momento. Portanto, quase todo mundo de Zenith acreditava que o Imperador Yasin não tinha muitos dias para viver. Devido a esses rumores, muitos zenitianos estavam ansiosos e alguns nobres saltaram de navio diante do perigo e se juntaram aos inimigos. No entanto, a julgar pela presença dominante e autoritária que o Imperador Yasin mostrava naquele momento, sua vitalidade era tão vasta quanto o oceano e sua aura era aterrorizante. De fato, ele parecia um deus. Seu status atual era ainda mais poderoso que o de seu primo há muitos anos, muito diferente do que os boatos haviam declarado. Em vez de parecer um velho moribundo, ele estava no auge e alcançou um novo patamar em termos de cultivo. Que tipo de segredos estavam escondidos nesse assunto? Por que o Imperador Yasin de repente se tornou um eremita quando estava no auge? Por que ele espalhou boatos, dizendo que estava perto de morrer? Os nobres sentiam que suas cabeças estavam zumbindo, e esse segredo revelado os deixou muito ansiosos.
Depois de pensar nas coisas que eles fizeram em segredo recentemente, seus corpos estavam cobertos de suor frio e ficaram aterrorizados. Quem é você? De pé no ar, D'Alessandro não conseguiu esconder o choque em seu rosto. Embora houvesse nuvens negras grossas, chão rachado e inundações atrás dele, parecendo o dia do juízo final, ele sentiu uma enorme pressão desse homem de meia-idade e cabelos azuis. Ele poderia dizer que o poder desse homem não era mais fraco que o dele. Eu sou o imperador de Zenith, Yasin, disse calmamente o homem de meia-idade, de cabelo azul, mas a emanação majestosa e o prestígio dominante não podiam ser escondidos. Atrás do imperador Yasin, o céu estava azul com algumas nuvens brancas flutuando. A luz do sol estava forte, o tempo estava bonito e a grama verde dançava no chão. Foi uma cena agradável. Os dois mestres estavam no céu, e parecia que eles representavam luz e escuridão. Como se a linha entre eles fosse a divisão entre céu e inferno, seus poderes criaram fenômenos diferentes, e essa cena era mística. Você é o imperador de Zenith. D'Alessandro estava atordoado e não conseguia descrever suas emoções. Isso foi chocante para ele. Na sua opinião, os imperadores dos impérios de nível 1 eram como líderes de bandidos. Como o imperador Zenith pode ser tão forte? Com sua força, ele pode facilmente conquistar o Império Leão e unir a região norte de Azeroth. Como é que a situação se transformou nisso? D'Alessandro pensou consigo mesmo com a boca aberta. Ele não sabia o que dizer e estava arrependido de todas as suas decisões. Se ele pudesse começar de novo, ele nunca tentaria provocar esse império de nível 1. O que eu deveria fazer agora? Admitir derrota e sair? Ou lutar até o fim? Ele pensou consigo mesmo. No entanto, o imperador Yasin não deu muito tempo para pensar. Faz 40 anos desde que nos conhecemos, e eu não esperava que Maradona tivesse um discípulo desprezível como você. Tanto faz, eu vou capturá-lo e pedir que o Santo Marcial Continental venha aqui e pegue você. Assim que ele disse isso, o imperador Yasin levantou a mão e chamas de energia dourada avançaram. Um rugido alto e nítido de dragão soou do céu, e as garras gigantes de um dragão rasgaram o vazio e caíram. As escamas douradas dessa pata de dragão eram brilhantes e as garras afiadas eram comparáveis às armas de combate de nível divino. Enquanto as garras viajavam pelo ar, faixas com rachaduras negras apareceram, levando-o ao vazio. Com um poder divino que não deveria pertencer aos mortais, essa pata de dragão atacou lentamente em direção a D'Alessandro. Punho do dragão, determinação do dragão. Isto é uma técnica mítica. D'Alessandro gritou e tentou se esquivar às pressas. No continente de Azeroth, as técnicas de treinamento e cultivo de todas as energias eram divididas em 6 níveis: iniciantes, comuns, avançados, lendários, épicos e míticos. Quaisquer técnicas acima do nível lendário eram raras e eram poderosas o suficiente para quebrar o chão e virar o céu. Uma técnica lendária era suficiente para criar uma elite de classe Lua, e as técnicas míticas mais poderosas eram tão raras quanto as armas de combate de nível divino. Mesmo um arrogante Lorde da classe Sol talvez não consiga obter uma técnica mítica. Assim que a pata do dragão apareceu, D'Alessandro sentiu uma energia divina, era exclusivo das técnicas míticas. Com medo enchendo sua mente, este discípulo número 2 do Santo Marcial Continental tentou se esquivar subconscientemente. No entanto, aquela pata de dragão era como uma montanha gigante, envolvendo-o completamente. Não importava como ele tentava desviar e correr, ele estava sempre coberto pela sombra mística desta pata de dragão. Quando uma série de barulhos soou, seus ossos estavam quase quebrados e ele teve dificuldade em respirar. Pergaminho matador de deuses. Nesse momento crítico, D'Alessandro teve que dar tudo o que tinha. O pergaminho matador de deuses era a técnica ultimate do Santo Marcial Continental Maradona, e também era uma técnica mítica. Todos os discípulos de Maradona aprenderam um golpe com o pergaminho matador de deuses como uma medida para salvar vidas, então D'Alessandro também dominou um golpe. D'Alessandro moveu as mãos rapidamente e criou uma série de gestos. Na verdade, ele era tão rápido que seus 10 dedos deixaram muitas pós-imagens no ar.
Como flores transparentes que desabrochavam e murchavam repetidamente, suas mãos exibiam a vicissitude da vida e criaram uma série de barulhos altos de metal. Então, as centenas de espadas gigantes atrás dele se alinharam e pressionaram-se firmemente antes de abrir como um pavão mostrando suas penas, criando um leque gigante feito de espadas que emitiam uma luz divina brilhante. Voxos! 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 As dezenas de milhares de energias de espada se transformaram em raios de luz, e os raios de luz envolveram o céu antes de disparar em direção àquela pata dourada do dragão como uma chuva de meteoros. Quando as energias da espada de prata colidiram com a pata dourada do dragão que tinha garras afiadas, faíscas apareceram por toda a parte como se fogos de artifício estivessem disparando. Embora a cena não tenha sido tão chamativa e destrutiva, a sensação foi suficiente para fazer as almas das pessoas tremerem. Se um mestre poderoso prestasse muita atenção à batalha, descobririam que toda a colisão entre as energias da espada de prata e a pata do dragão de ouro era um acidente entre as leis da natureza. Muitas leis da natureza foram destruídas e reformadas, e a sensação de vida e morte continuou a colidir e se enrolar como se estivessem destruindo muitos mundos e criando ainda mais novos. Enquanto a batalha continuava, ruídos altos estalaram no céu. Essa batalha durou pelo menos 7 minutos. No céu, o imperador Yassin ainda parecia calmo e destemido, mas o rosto de D'Alessandro estava pálido enquanto ele respirava pesadamente. Finalmente, a pata do dragão de ouro desceu cada vez mais devagar sob o ataque das energias da espada de prata, e as escamas douradas foram raspadas. Gradualmente, a pata do dragão tornou-se mais transparente e estava desaparecendo. Uma técnica mítica versus uma técnica mítica. A batalha entre essas duas técnicas míticas estava prestes a terminar. Ei, você gosta desta novel? Acha? Hail the King, capítulo 869. Imperador incomensurável. O primeiro ataque do Punho do Dragão e o ataque do Pergaminho Matador de Deuses finalmente terminaram de colidir, e foi um empate. A pata do dragão que tinha garras afiadas de dragão e escamas douradas de dragão tornou-se cada vez mais transparente à medida que as muitas energias da espada de prata a atingiam sem parar. No final, essa pata de dragão explodiu e todas as energias da espada de prata desapareceram ao mesmo tempo em que não podiam mais durar. Embora parecesse uma partida equilibrada, o imperador Yassin ainda parecia majestoso e composto, mas D'Alessandro empalideceu e respirou pesadamente. Essas dicas sutis diziam a todos que era o mestre mais forte. Após o primeiro ataque, o imperador Yassin usou o segundo golpe sem hesitação. Assim que ele moveu a mão, rugidos de dragão ressoaram no céu novamente. Punho do dragão, manobra do dragão. Enquanto os rugidos continuavam, o céu azul atrás do imperador Yassin foi subitamente aberto, e um lendário dragão gigante com escamas douradas apareceu no vazio. Este dragão divino estava cheio de energia vital, e a luz dourada saía de todos os cantos do corpo. Cabeça, bigodes, olhos, chifres, pescoço, corpo, todas as partes deste dragão pareciam reais, e a textura etérea e metálica de sua pele fazia as pessoas que olhavam tremerem de medo. Quando o imperador Yassin deu um soco, o dragão divino abriu sua boca gigante e rugiu antes de voar em direção a D'Alessandro na velocidade da luz. Droga! Pergaminho matador de deuses! D'Alessandro não tinha uma decisão a tomar e novamente usou esse ataque do pergaminho matador de deuses. Quando soaram ruídos de metal, essas energias de espada de prata se espalharam atrás dele como as penas abertas de um pavão. Aquele leque feito de energias de espada apareceu novamente, e as energias da espada dispararam em direção ao divino deus dragão de ouro como uma tempestade. Os surtos de energia que eram quase idênticos aos primeiros ataques dispararam em todas as direções. Atrás de D'Alessandro, todas as montanhas e terras foram afetadas. O chão afundou e se tornou um abismo, as montanhas desmoronaram e se transformaram em planícies, e colinas gigantes foram destruídas em pó, criando um deserto semelhante à morte. Todos os terrenos a 5 quilômetros do centro da batalha mudaram completamente. Parecia que o imperador Yassin ainda tinha energia nele. Enquanto ele estava no céu,
Todas as ondas de energia foram bloqueadas a 50 metros de seu corpo. São Petersburgo e os seres vivos dentro dela foram todos protegidos pelo Imperador Yasin, e nenhum dano ocorreu. E... Puf! Depois que o leque de espadas terminou de atacar, não foi possível derrotar esse dragão divino de escamas de ouro. Este dragão quase transparente abriu a boca e engoliu D'Alessandro. Embora D'Alessandro tenha lutado ferozmente e destruído a boca do dragão, ele ficou gravemente ferido. Quando ele bufou, ele abriu a boca e cuspiu um bocado de sangue prateado. A energia contida no sangue prateado era insana. Quando aterrissou no chão, ruídos sibilantes soaram quando uma cratera apareceu, parecia que uma poça de lava foi jogada em um lago de gelo. Esse era o poder de Lordes no pico do sol ardente. Seu sangue, ossos e até cabelos foram completamente transformados, quase se elevando acima dos mortais e atingindo esse nível de poder proibido. Se eles pudessem romper o limiar e entrar no reino dos semideuses, eles se tornariam uma forma de vida de nível superior, passando os humanos. Ha ha ha! Você está apenas assustando pessoas com o nome do seu mestre. És fraco. Se isso é tudo que você tem, fique aqui até que seu mestre chegue. O Imperador Yasin deu um passo à frente e usou o terceiro golpe. A força do Imperador de Zenith era verdadeiramente incomensurável. Ele apenas revelou um pouco de sua força, mas já havia derrotado D'Alessandro com apenas 2 ataques, indo completamente contra os rumores sobre ele. Seu poder chocou as pessoas no muro de defesa e aterrorizou D'Alessandro. Rugidos de dragão soaram do céu alto novamente. Quando o Imperador Yasin levantou a mão direita, ele usou o terceiro ataque. Desta vez, os rugidos do dragão foram ainda mais altos. Parecia que muitos dragões divinos rugiam ao mesmo tempo em todas as direções. A pressão única do dragão que só existia nas lendas apareceu, fazendo as almas das pessoas tremerem. Com as mentes distraídas, as pessoas sentiram que não podiam se concentrar, e o fluxo de suas energias dentro de seus corpos também ficou lento. Além disso, seus reflexos diminuíram e seus corpos ficaram rígidos. Até agora, eles não tinham visto um dragão divino que foi criado pelas chamas de energia dourada. No muro de defesa. Eu não esperava que a verdadeira força do Imperador Yasin fosse tão alta. Excedeu em muito a minha expectativa mais louca. Ele conseguiu recentemente um avanço. Ou ele apenas escondeu sua força. Dizem que o punho de dragão do Imperador Yasin é a única técnica na região de 500 mil quilômetros de São Petersburgo que tinha esperança de se tornar uma técnica mítica. Quem saberia que o Imperador Yasin já a transformou em uma técnica mítica? Isto é estranho. Com essa força, por que ele se escondeu por 26 anos? Com sua força, ele poderia unificar a região norte de Azeroth sem a ajuda dos militares. Não há como o Império Leon poder derrotá-lo. Será que o Império Leon também tem um mestre superpoderoso? O homem misterioso da capa preta ficou ao lado de Paris e pensou surpreso. De pé no muro de defesa semi-destruído, o príncipe Arshavin se recuperou rapidamente de seu choque. No momento, ele estava coordenando soldados e fazendo com que reparassem o muro de defesa e salvassem os sobreviventes que foram esmagados por rochas gigantes. Essa última missão pareceria difícil na Terra, mas era relativamente simples neste mundo que possuía poderosas energias guerreiras e energias mágicas. Depois que os magos lançaram feitiços flutuantes nas rochas gigantes, os guerreiros os pegaram facilmente. Logo, muitos soldados que ainda estavam vivos sob as rochas foram resgatados. Com o poder de curar feitiços e várias poções, os soldados poderiam ser salvos desde que ainda tivessem um único suspiro. As dezenas de elites da classe Lua que foram esmagadas por D'Alessandro retornaram ao muro de defesa e assistiram à grande batalha no céu silenciosamente enquanto as pessoas ao seu redor olhavam para eles com admiração. Essas elites da classe da Lua ficaram feridas, mas nenhuma delas foi fatal. Se eles descansassem adequadamente, poderiam se curar sozinhos. Para os guerreiros em seu nível, ver a batalha entre os lordes no pico do sol ardente tão de perto era super rara. Se eles pudessem compreender 1/1000 do poder e das técnicas que o Lordes no pico do sol ardente usava,
Isso os beneficiaria muito em suas vidas. Enquanto assistiam à batalha, os zenitianos aplaudiram em voz alta como se as montanhas estivessem desabando e os tsunamis aparecendo. Ao se reunir com o imperador, um sentimento incrível e contagioso de orgulho se espalhou em suas mentes como um vírus. Ao olharem para aquela figura dominante, eles sentiram que seus peitos explodiriam se não cantassem e gritassem para desabafar sua excitação. E, puf! De Alessandro ficou ainda mais ferido com o terceiro ataque, punho de dragão longo rugido do dragão, e cuspiu outro bocado de sangue prateado. O terceiro ataque foi uma poderosa técnica de punho que usou as ondas sonoras como prelúdio, o suficiente para interromper momentaneamente as atividades cerebrais das pessoas e prejudicá-las sem que elas percebessem. Embora De Alessandro já fosse invencível aos olhos de muitas pessoas, ele não sabia como se machucou, mas o sangue estava fluindo para fora de seu corpo. Como você fez isso? Isto é impossível. Quem é você? D'Alessandro ficou surpreso e zangado e gritou em sua voz aguda. Ele não podia acreditar que ele foi derrotado facilmente. Você fala demais, apenas fique. Com uma expressão sem emoção, o imperador Yasin ignorou completamente a pergunta de D'Alessandro. Ele não escondeu seu desprezo. Em vez de usar o punho de dragão, o imperador Yasin acenou com a mão, e um toque de chamas de energia dourada se transformou em uma mão enorme e agarrou em direção a D'Alessandro sem piedade. Ei, você gosta desta novel? Acho. Hail the King, capítulo 870. E se eu entrar? O imperador Yasin estava humilhando D'Alessandro sem se conter. Do começo ao fim, parecia que o imperador Yasin estava disciplinando um de seus subordinados. Em termos de temperamento, compostura e inteligência, o imperador Yasin suprimiu muito D'Alessandro. Em termos de força de cultivo, ele também destruiu facilmente a confiança e o desejo de batalha do discípulo número 2 do Santo Marcial Continental. Estava claro para todos que o imperador de Zenith não estava tratando D'Alessandro como um grande problema. Você é muito arrogante. D'Alessandro estava com tanta raiva que quase cuspiu sangue e caiu em um frenesi. Quando ele acenou levemente com a mão direita, uma chama de energia prateada brilhou como uma espada fina e delicada, com cerca de 1,5 metro de comprimento, apareceu em sua mão. A espada refletia uma luz fria, parecendo um raio de luz. Se prestássemos muita atenção, descobririam que essa espada era tão elegante quanto as obras dos mestres que raramente podiam ser vistas neste mundo. Linhas de cristais mágicos de camada perfeita, de cor prata, estavam incrustadas na alça, na guarda e em toda a sua extensão. Runas finas, parecidas com pelos, estavam gravadas em ambos os lados das lâminas, e sutil luz prateada viajava pelos caminhos mágicos das runas e emitia luz perigosa. Era uma arma de combate nível semideus. Com esta espada na mão, a aura de D'Alessandro disparou, quase rompendo o pico do reino do Sol Ardente. Ouviu-se que as armas nível semideus poderiam aumentar o poder do usuário centenas de vezes. Embora tenha sido um pouco exagerado, essa espada desencadeou uma força aterrorizante nas mãos de um mestre como D'Alessandro. Voxos! 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 Quando D'Alessandro sacudiu casualmente a espada de prata, mais de uma dúzia de raios de luz frios dispararam da espada e voaram em direção ao imperador Yasin. Manchas de ondas douradas apareceram no ar, bloqueando os raios de luz prateados e impedindo-os de chegar a 10 metros do imperador Yasin. Os raios de luz em forma de espada que corriam para as ondulações douradas diminuíam drasticamente como caracóis que caíam em um pântano, e a verdadeira forma dos raios de luz ficava visível. Eles eram muitas espadas em miniatura, quase idênticas à espada na mão de De Alessandro, e gradualmente pararam no ar com um poder aterrador dentro delas. Bum! 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 As espadas de prata explodiram, criando um vendaval e agitando o manto azul claro do imperador Yasin. Foi a primeira vez que D'Alessandro agitou a túnica do imperador Yasin desde que começaram a lutar. Ha ha ha! Que maldito imperador! Como ousa ser mais arrogante que eu? Morra!
Depois de afetar com sucesso o imperador Yasin, a confiança de D'Alessandro cresceu muito. Enquanto brilhava no ar, ele balançou a espada fina e elegante em sua mão e cortou todas as chamas douradas de energia na frente do imperador Yasin, como se estivesse cortando um pedaço de carne. Quando ele finalmente se aproximou do imperador Yasin, ele começou a batalha a curta distância. Instantaneamente, os dois começaram a brilhar loucamente no céu. Nenhuma poderosa explosão de energia apareceu, mas foi mais aterrorizante. Como os dois se moveram rápido demais, muitas imagens posteriores apareceram. Algumas imagens posteriores mostraram que a espada fina perfurou a garganta do imperador Yasin e outras mostraram que o imperador Yasin esmagou a cabeça de D'Alessandro com os punhos. Apareceram todos os tipos de imagens posteriores, mas quase ninguém conseguia identificar e localizar onde estavam. Depois que essa fascinante batalha continuou por dezenas de minutos, um barulho finalmente soou, e as duas figuras voaram de volta em direções opostas. Embora uma faixa de sangue escorresse pelos lábios de D'Alessandro, a fina espada em sua mão ainda estava dançando e golpeando. O imperador Yasin não se machucou, mas alguns fios de seus longos cabelos azuis foram cortados e desapareceram no vento. Além disso, 3 cortes em forma de lágrimas aterrorizantes apareceram em sua túnica azul, a apenas alguns milímetros de cortar sua pele. Ha ha ha! A acumulação da montanha Santo Marcial Continental não pode ser subestimada. Embora você seja um imperador, você só controla um império de nível 1 e é como uma formiga para mim. O resultado ainda é indeterminado. O que você pode fazer? D'Alessandro riu arrogantemente. Desde que ele havia sido gravemente ferido, seu movimento foi um pouco lento. Caso contrário, ele já teria machucado o imperador de Zenite. Se eu não perdesse minha arma de combate divina no fundo do mar, teria matado o imperador de Zenite facilmente, pensou D'Alessandro. Mesmo com a marca estelar de Maradona, você não é páreo para mim, disse o imperador Yasin calmamente. Ele não estava com raiva. Essa espada fina e sofisticada recebeu o nome de marca estelar, e era a arma de Maradona durante seus primeiros dias e matou muitos mestres poderosos. De todas as armas de combate nível semideus no mundo, marca estelar estava no grupo principal. No entanto, parecia que D'Alessandro não havia controlado completamente essa arma de combate de nível semideus, e ele apenas liberou menos de 1/10 do poder da marca estelar. Realmente. Imperador de Zenite, você é arrogante. No entanto, e se eu entrar? Uma voz estranha soou no campo de batalha. Uma série de flutuações terríveis de energia apareceu ao lado dos dois mestres. Então, ondulações transparentes apareceram no céu, e uma figura emergiu das ondulações como se uma foto antiga estivesse sendo impressa. Embora o processo parecesse lento, foi rápido. Essa figura era baixa e gordinha, e seus cabelos longos estavam bagunçados e pareciam uma cachoeira, atingindo seus tornozelos. Ele usava uma túnica de couro e seus olhos verdes, tão grandes quanto os feijões, emitiam luz selvagem e violenta. Seus músculos estavam inchados como se tivessem sido esculpidos, e ele estava segurando um osso gigante de animal que parecia aterrorizante. Esse hóspede indesejável parecia um mercenário idiota que estava lutando para permanecer vivo, mas a energia aterrorizante que vinha dele fazia outros tremerem. Uma grande quantidade de energia elementar da Terra estava sendo liberada de seu corpo baixo e rechonchudo, e isso curvava a luz e sufocava as pessoas ao seu redor. Ficou claro que sua força não era inferior à do imperador Yasin e D'Alessandro. Essa mudança repentina surpreendeu a todos. Quem é ele? Por que ele está de pé com D'Alessandro? O imperador Yasin pode impedir os dois mestres que estão no mesmo nível que ele. Quase todo mundo no muro de defesa de São Petersburgo estava nervoso e ficou surpreso com esse incidente. A lasca de esperança que apareceu em suas mentes parecia distante novamente. Parecia que a deusa da vitória estava flertando com ambas as partes. O príncipe Arshavin franziu as sobrancelhas, e a princesa Tanasha e a mulher demoníaca Paris sorriram amargamente. As batalhas nesse nível excederam em muito todas as estratégias. Diante do poder absoluto, todos os esquemas e planejamentos eram inúteis. Embora essas duas mulheres fossem inteligentes, elas não podiam oferecer ajuda. No céu,
O imperador Yasin franziu a testa e disse: Imperador de Anji, parece que você não pode suportar a solidão e veio para cá. Ha ha ha! Eu esperei por muitos anos, e hoje é a única oportunidade que tenho para te matar. É claro, eu não vou deixar passar. Essa figura baixa e gordinha riu. Ele era Suleiman Kerimov, o ambicioso imperador do Império em ascensão. Então, vocês dois planejaram isso. O imperador Yasin olhou para D'Alessandro e o imperador Kerimov, e ele parecia ter entendido alguma coisa. Hehehe, é tarde demais para perceber isso agora. D'Alessandro riu arrogantemente. Você fingiu estar doente e enganou muitas pessoas, mas não eu. Durante todos esses anos, testei você 3 vezes e não consegui ler você. Você é realmente um gênio do cultivo. Eu estava esperando a chance de te matar. Hoje é o dia. Kerimov também riu arrogantemente. Hoje, o imperador de Zenith vai morrer. Esta é uma batalha de 2 contra 1. Você não pode vencer. D'Alessandro e o imperador Kerimov estavam confiantes. Eles finalmente chamaram o imperador Yasin e sentiram que não havia como esse homem escapar. Suleiman, você é o imperador de um império. Você não tem medo de ser ridicularizado por outros por se envolver em uma batalha de 2 contra 1? Perguntou o imperador Yasin, calmamente. Enquanto eu puder te matar, o livro de história será escrito por mim. Os rumores divulgados por outros não têm sentido, disse Kerimov descuidadamente. Parece que você planejou isso por um longo tempo. O imperador Yasin não parecia assustado. Ha ha ha! Isso está certo. Vamos vencer com certeza. Você vai morrer com certeza. D'Alessandro não podia esperar. Realmente. E se eu me juntar? De repente, a quarta voz soou no muro de defesa de São Petersburgo. Ele penetrou nos campos de força dos outros 3 mestres e ressoou no céu. A quantidade de poder contida nessa voz não era inferior a esses 3 mestres. Outro mestre de primeira linha. Quem é ele? As pessoas ficaram chocadas. Ei, você gosta desta novel? Acha que tem pontos a se melhorar? Ou acha que o autor já conseguiu expor toda a sua experiência com esta obra? Diz pra gente lá no novo site da Central Novels.